quando Jesus voltará? O programa Esperança no Ar começa agora. Explode contra sua agressão. Guerra em toda parte, destruição, tanta tragédia, tanta aflição. Existe, no entanto, esperança no ar. A esperança é Jesus voltar. A esperança para o idoso e o cansado. A esperança para o novo irmão. A esperança e poder ao alcance de todo que crê. Se passou, quero dar o meu louvor. Bendito é o Senhor. Ao meu lado Ele andou, dos perigos me salvou. Bendito é o Senhor. Tenho força em oração. Bendito é o Senhor. Quando enfrento a provação, eu seguro a sua mão. Bendito é o Senhor. Nada temos a temer, Ele é quem nos dá poder. Bendito é o Senhor. Nele está a nossa fé, Ele nos mantém de pé. Bendito é o Senhor. Terra e céu, cuidará dos filhos seus. Bendito é o Senhor. Digno de honra, glória e majestade. Um dia se passou, quero dar o meu louvor. Bendito é o Senhor. Bendito
Senhor. Eu quero convidar você para cantarmos juntos, nesta reflexão onde nós vamos, na verdade, orar. Vamos pedir para ouvirmos a voz de Deus. Cante junto, deixe a sua alma cantar. Eu quero ouvir a tua voz. Contigo, ó Pai, ficar a sós e demorar em teu olhar. Seguro estar e descansar. Tu sabes, Pai, o meu querer. Quero entregar tudo que sou em transformar o meu viver. Pra sempre teu, eu quero ser. Pra sempre teu, eu quero ser. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Quando nós estamos em conexão com Deus, Deus está sempre conosco também. Porque o Senhor promete que onde houver um ou dois ali reunidos em seu nome, Ele também estará. Essa é a casa de Deus. E é impossível nós irmos à casa de Deus sem nos encontrarmos com o dono dela. Vamos falar isso aqui? É impossível irmos à casa de Deus sem nos encontrarmos com o dono dela. Amém, que assim seja nessa noite. Adão deve ter sido um dos homens mais amargos da face da terra. Amargo no sentido de que, se você pensar bem, você vai ver que Adão conheceu os dois lados da vida. Você e eu conhecemos um só. Só conhecemos o mundo como ele é hoje, dominado pelo pecado. Só conhecemos o mundo, um mundo onde as flores murcham, onde as folhas caem, onde as pessoas envelhecem, adoecem, morrem. Adão não. Adão conheceu um mundo diferente do mundo que nós conhecemos. Adão conheceu um mundo perfeito, saído da mão de Deus. Adão conversava com o próprio Deus. Adão só sentia bons sentimentos, só gostava de boas coisas. Adão provou dos frutos perfeitos que existiam dentro do jardim que Deus criou para a habitação do ser humano. Mas Adão, depois do pecado, conheceu também o outro lado da vida. O mundo que nós conhecemos hoje. O mundo de escuridão, de trevas. O mundo onde pessoas não são tão confiáveis, ou muitas vezes nada confiáveis, não é mesmo? O mundo onde os animais são ferozes, onde nós devemos andar sempre precavidos, tomando conta das nossas coisas, onde muitas vezes pessoas não podem se abrir com outras pessoas, por medo de serem invadidas, agredidas, traídas. Adão conheceu os dois lados da vida. E se a gente para um pouquinho para imaginar, não é difícil ver o que Adão devia sentir dentro do coração dele. Quando Adão começou a ver a mudança na natureza, nos animais, na maneira como eles se comportavam,
na maneira como ele mesmo se comportava. Quando Adão teve o primeiro filho, e depois o segundo, e os dois brigavam pelo mesmo objeto, e nós somos assim, não é? Desde pequenos queremos o venha a mim. Basta você colocar um brinquedinho só no meio de duas crianças, e você vai ver o problema que dá, não é? Os dois sempre querem o mesmo brinquedo. E se os dois estiverem brincando por um brinquedo, e você der um outro, os dois largam aquele pelo qual eles estavam brigando, e passam a brigar pelo novo agora. É assim. Adão começou a sentir essas mudanças todas na natureza, nele mesmo, em Eva, sua esposa, nos seus filhos. Adão assistiu, ou presenciou, ou Adão viu, ou ele vivenciou, quando um filho assassinou o outro, e Adão sentiu a dor da perda de um filho. Isso não está na natureza do homem morrer, e Adão, que já tinha visto o cordeiro morrer, viu o seu filho morrer, assassinado pelo outro filho, Caim assassinando Abel. Dá para imaginar o que Adão sentia cada vez que ele olhava para uma coisa que era consequência do pecado, a atitude que ele havia tomado, e sabendo que tudo aquilo que acontecia no mundo agora era por causa da decisão que ele, Adão, havia tomado um dia. Nós também tomamos decisões, não é? Nós também sabemos o certo e errado, e nós também muitas vezes na nossa vida vemos consequências de decisões mal tomadas que nós fizemos, não é? Decisões terríveis, consequências terríveis. Adão viu o pecado inundando o mundo, os seres humanos se tornando cada vez mais malvados, viu seu filho caindo para longe, viu o ser humano agora se distanciando de Deus, pessoas que nem acreditavam que Deus existia, pessoas valorizando mais o material do que o espiritual. Adão viu o mundo se tornando uma coisa terrível, e naquele tempo o mundo já se tornou uma terra diferente. Ali em Gênesis 6:11 você encontra o texto: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Quantas pessoas na terra se corromperam? Todas as pessoas. Todo ser vivente havia corrompido o ser, a sua alma, o seu caminho na face da terra. Nessa época, Deus olhou para a terra e tentou achar uma pessoa sincera, uma pessoa fiel, e ele encontrou. Gênesis 6, 8 e 9 diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Esse era Noé, um homem justo e íntegro. Imagine o que deveria ser a terra nessa época de Noé. Deus olhou e viu que todos os seres humanos haviam se corrompido, e só um homem justo na face da terra. Lembram do plano de Deus que a gente esteve aqui falando numas noites passadas? O plano de Deus de colocar o homem na escola da vida um pouquinho de tempo, e esse é o tempo que a gente vive na terra. Aqueles que vivessem, ouvissem falar de Jesus e da salvação, aceitariam a Jesus e poderiam depois ter posse da vida eterna. Nesse mundo onde todo mundo estava corrompido e só havia um homem justo, esse mundo era um mundo condenado à morte. Por quê? Só Noé era um homem justo na face da terra. Noé era já um homem de certa idade. Daqui a pouco Noé iria morrer, e quando Noé morresse, não haveria assim, agora sim, nenhum homem justo sobre a face da terra. E Jesus ia ter que voltar naquela época. Você e eu não teríamos existido. Sabe que época é essa? A terra tinha mais ou menos 1500 anos de existência. E se Jesus tivesse voltado naquela época, porque todos os homens se corromperam, você e eu não estaríamos vivos agora. Mais uma vez Deus pensou em você e em mim. Mais uma vez Deus olhou para a situação da terra, e a situação era essa: havia homens sem amor, injustiça por toda parte, homens injustos que cumpriam ou deixavam de cumprir uma lei que por si só é injusta. A nossa lei é assim hoje ou não? Leis injustas, homens corruptos, corrompidos, pessoas sem amor,
O homem é tão sem amor que hoje você tem mais um degrau na escadinha dos relacionamentos humanos, não é? Na minha época a gente namorava, noivava e casava. Hoje tem um degrau antes, que é ficar. O que é ficar? Ficar é assim: uma pessoa usa o corpo da outra sem se comprometer com ela. Aí eu não preciso me comprometer. E muitas vezes alguém sai machucado. Muitas vezes. Porque as pessoas começam a gostar umas das outras. E elas inventaram que não tem compromisso. Então não tem compromisso. Homens sem amor, maldade no coração, amantes dos prazeres. O mundo estava de uma tal maneira que estava na hora de Deus tomar uma atitude radical. Se Deus não tomasse uma atitude radical, se Deus não mandasse o dilúvio na época de Noé, o mundo teria acabado naquela época. Ninguém mais ia se converter ao Senhor. Você acha que o mundo pode chegar a uma situação assim, onde ninguém mais se converta ao Senhor? Ninguém mais queira ouvir a palavra de Deus? Ninguém mais se interesse pelo que é bom e só se interesse pelo que é ruim? Você acha que isso é possível? É só você olhar ao redor, não é? Naquela época de Noé, o mundo estava assim. Ninguém se interessava mais por coisas boas. O homem era mau. E Deus chamou Noé, pediu que Noé construísse uma arca e disse: vai cair um dilúvio e eu preciso, Noé, salvar só um pouco de gente fiel, só quem quiser mesmo, só quem me escolher, Noé. Você vai pregar durante 120 anos, você vai pregar a mensagem. E Noé, eu quero salvar essas pessoas, para que eu possa continuar influenciando as pessoas na face da terra, para que a maioria das pessoas seja de gente que me ama, para que o mundo possa existir muito, durante mais 2, 3, 4 mil anos. E Deus pediu que Noé construísse um barco. O que deveria ser construir um barco numa época onde não havia nem chuva? Era assim essa época, nunca havia chovido. Noé começa a construir um barco enorme no meio de uma coisa seca, e as pessoas começam a olhar. Cada dia Noé, o pregador Noé, começa a pregar a mensagem de Deus. Eu fico pensando que Noé era o maior evangelista de todos. Ele era o maior pregador de todos. Porque eu vou dizer para você, pregar numa igreja cheia, pregar diante de câmeras onde você sabe que centenas, milhares de pessoas estão assistindo, isso é muito motivador. Mas pregar para pessoas que olham na sua cara e riem de você e digam: você é um louco de estar pregando isso aí, isso é a coisa mais difícil. Isso não é fácil. E Noé fez isso. Queridos amigos, a mensagem de Deus sempre vai parecer loucura para o ser humano. Sempre. Sempre pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: você acredita nesse negócio de Bíblia? Isso aí é coisa do século, 3 séculos atrás. Isso é história da carochinha. O que? Lá na sua igreja, eles ensinam que a gente tem que ficar virgem até o dia do casamento. Mas você está maluco? Nós estamos vivendo no século 21. Você é um marmanjo de 25 anos. Como é que você pode falar em virgindade para mim? Vai ter gente que sempre vai olhar para você e vai dizer assim: o quê? Sábado? Que negócio de sábado é esse? Qualquer dia serve, qualquer igreja serve, qualquer coisa serve para Deus. A verdade, o evangelho, a mensagem de salvação sempre vai parecer loucura para a maioria das pessoas. As pessoas olhavam para Noé, o velho Noé, construindo um barco, riam dele, caçoavam dele, falavam dele, o assunto era só Noé. Noé ficou conhecido como o velho doido Noé. Você imagina o que devia ser filho de Noé naquela época? Crescer, ser um jovem, ser um rapaz, na época de Noé, e filho de Noé. Você passa na rua e as pessoas dizem assim: esse aí, ó, esse é o filho do louco do Noé, o velho louco. Aquele que está construindo um barco no meio do Nordeste, lá do Agreste, esse é o filho do Noé. Imagina, está dizendo que vai chover lá, dunas de areia, e Noé está construindo um barco lá em cima, e diz que Deus deu a mensagem para ele, e Noé prega 10 anos, 20 anos, 30 anos, nós não estamos falando de 20 noites, 22 noites, estamos falando de anos, 30 anos, 40 anos,
100 anos, 119 anos. Os filhos de Noé conhecem garotas, e quando elas começam a namorar com eles, as amigas dizem: não é possível, você está tendo coragem de namorar o filho do velho louco Noé? Você é maluca também, todo mundo vai rir de você. E as garotas começam a caçoar delas também. Noé prega cada dia, Noé leva a mensagem, fala: olha, Deus me deu essa mensagem, da onde vocês acham que eu tiraria isso? Vocês acham que eu sou maluco de num dia acordar e dizer assim: eu vou construir um barco aqui no meio do seco? Deus vai mandar uma chuva, um dilúvio. Noé contratou um monte de trabalhadores, para que eles pudessem erguer, naquela época, uma engenharia daquela saída da mão de Deus. 120 anos se passaram. Um dia, depois de 120 anos, Deus avisa Noé de que muito logo, dali a alguns dias, o dilúvio iria chegar. Deus tinha que tomar uma atitude, mas Deus deu tempo, Deus colocou um pregador, Deus avisou, Deus erigiu um monumento que era a arca. Eu fico passando na frente aqui dessa igreja, e eu digo para vocês, quando eu parei o meu carro aqui, eu estive aqui há um tempo atrás, e quando eu parei o meu carro aqui, quinta-feira, eu me emocionei quando eu vi essa igreja. Que coisa linda. Isso é um monumento. Você que mora aqui ao redor nessas Coabs, você sabia que essa igreja é muito linda por fora, mas ela é muito mais linda por dentro? Você que está assistindo de longe da sua casa, de algum lugar, você sabia que essa igreja é muito mais linda por dentro? E quando você pode olhar os rostos dessas pessoas aqui dentro, aí sim ela ganha sentido. Aquela arca era um monumento ao nome de Deus. Noé falava com poder. Noé não era um velho louco, porque Noé vivia aquilo que ele pregava. E uma das coisas mais difíceis da vida da gente é viver aquilo que a gente prega. Eu tenho sido pastor em muitos lugares, várias regiões do Brasil. Tenho pregado em muitos lugares fora do Brasil. Mas o lugar mais difícil, onde eu já fui pastor na minha vida inteira, é a minha casa. Como é duro ser pastor na minha casa, porque lá na minha casa eu não tenho como fingir nada. A minha esposa e os meus filhos sabem quem eu sou. Quando eles olham na minha cara, e quando eles estão aqui ouvindo a pregação, eu tenho que olhar para eles e estar tranquilos de que enquanto eu prego, eles estão olhando para mim e não estão pensando assim: esse aí é meu pai, ele fala esse monte de coisa aí, mas lá em casa, a gente é que sabe quem é meu pai. Eu tenho que ter certeza que eles não estão pensando isso. Você que fala em nome de Jesus, que se diz cristão, você que prega, você que leva uma Bíblia debaixo do braço, tem que ter certeza de que você é o melhor pastor de todos dentro da sua casa. Porque o lugar mais difícil do mundo da gente ser pastor é dentro de casa. Porque você tem que viver aquilo que você prega. Noé vivia o que ele pregava. Por isso era contundente. Pessoas sentiam dúvida quando elas ouviam a pregação de Noé. Pessoas ouviam Noé falando e diziam: não é possível, ele fala como um louco, mas ele não vive como um louco. Ele não é um louco. Tem muito sentido quando Noé se aproximava de alguém, um amigo velho dele de infância, punha a mão no ombro, falava olhos nos olhos, coração a coração, o coração se aquecia. Mas logo vinha o dia seguinte. O dia seguinte sempre vem, não é? Você chega na igreja, você vem aqui, ouve a mensagem, você chega aí na igreja, ouve do telão, aquilo chega até no seu coração. Você ouve a mensagem pela rádio, aquilo fala com você. Deus chega tão pertinho que o seu coração chega a bater mais forte. Deus chega tão pertinho que você sente o ventinho do sussurrar da voz de Deus no seu ouvido. Aí você se entrega a Deus, diz: Deus, toma conta da minha vida. Aí você vai para casa. E aí vem o dia seguinte. E no dia seguinte você acorda, olha para o lado e diz assim: aquele povo crente é danado mesmo, né? Eles falam de um jeito assim, que quase convence a gente. Eles falam de um jeito que quase muda o pensamento da gente. Que é isso, eu estou ficando maluco. O que eu fiz ontem? Eu até me levantei para ir lá na frente num apelo. O dia seguinte, vinha o dia seguinte, e aqueles homens
se afastavam de Noé. Nós não vamos nem voltar lá perto daquela arca. Querido, Jesus está tentando chegar perto de você. Jesus está assim falando com você, através da palavra dele, a cada dia, a cada noite. Um dia Noé se levantou para pregar, era o último dia. As pessoas riam dele e caçoavam como sempre. Mas Noé, naquele dia, quando ele se levantou para pregar, as pessoas começaram a ouvir um barulho diferente. Parecia um desfile de uma tropa da polícia. Os animais se alinharam todos, 2 a 2. As pessoas ficaram mudas, o coração delas bateu mais forte. Eram casais de camelos, de leões, de leopardos, andando junto com coelhos, com veados, com animais mansos, com cachorros, com gatos. Enquanto Noé falava, um tropel de animais organizadinho, sem que ninguém corresse atrás deles, sem que ninguém os organizasse, eles se organizam e vão entrando dentro da arca. Noé faz o último apelo: por favor, vocês estão vendo? É o Senhor que está mandando, o dilúvio vai cair. Corações novamente chacoalham, estremecem. O dia seguinte vem. Noé está dentro da arca com os animais. Venham, é a última chance, a porta ainda não se fechou. Os filhos de Noé entram com as suas esposas. Imagine os pais daquelas moças: filha, mas você vai mesmo dentro da arca? Mas ele é meu marido, eu tenho que ir. Filha, você vai mesmo lá para aquela igreja? Mãe, mas o meu marido está indo, eu tenho que ir. Eu tenho que acompanhá-lo. Sabe, eu não concordo ainda com tudo, mas ele está indo lá, eu tenho que ir. Não interessa. Interessa que Jesus arranca você de onde você está e traz aqui. Se você quer que Jesus continue falando com você, continue olhando para Jesus. Se você não quer que Jesus fale com você, desvie o seu olhar dele e diga: eu não quero. É você quem escolhe. Você corre o risco de fugir de Deus, porque Deus dá liberdade de escolha a você. E quando a porta se fechou, depois de 1 semana, o dilúvio caiu. Só Noé e a sua família ficaram. Agora, depois de tudo, Noé era a maioria, Deus era a maioria. Agora, depois de tudo, o evangelho começava a ser pregado, e o ser humano foi se multiplicando sobre a face da terra de novo. E conforme foi se multiplicando, a maldade começou a aumentar de novo, e as pessoas começaram a se afastar de Deus de novo, e as pessoas começaram a rir de Deus, e rir da palavra de Deus. As pessoas começaram a rir da existência de Deus, começaram de novo a inventar ídolos, deuses de madeira, de pau, de pedra. As pessoas de novo se corromperam, e de novo a situação ficou difícil. De novo a situação tinha que ser mudada. De novo Deus tinha que tomar uma atitude, porque os homens eram sem amor, havia injustiça de novo, maldade no coração. Os homens eram amantes dos prazeres. Estava na hora de novo de Deus tomar uma atitude radical, e Deus tomou uma atitude radical. Sabe qual foi a atitude radical de Deus? Deus enviou o seu filho como um bebê para nos salvar, e Jesus veio e nasceu nessa terra. O trabalho de Jesus foi maravilhoso. Antes de Jesus nascer, veja o que diz a Bíblia em Amós 3,7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revelou, existiam mais de 300 profecias na Bíblia, falando sobre a primeira vinda de Jesus. Sabe o que é 300 profecias? Os judeus, as pessoas que não eram também da nação judaica, podiam ler as profecias que estavam escritas. Assim como Noé pregou, a palavra de Deus pregava. As profecias estavam lá. Será que as pessoas creram? Havia, por exemplo, profecias, só alguns exemplos, sobre a cidade onde Jesus ia nascer, sobre a tribo em que Jesus nasceria, sobre a mãe dele, que seria uma virgem, sobre a estrela que estaria sobre a estebaria, sobre a traição, ele seria traído por um amigo, sobre o preço que iria ser pago na traição de Jesus, 30 moedas, sobre a roupa de Jesus que seria sorteada. Havia profecias sobre tudo, 300 profecias falando sobre Jesus. Quantas pessoas estavam esperando a vinda de Jesus quando ele nasceu nesse mundo? Havia mais animais do que gente. Mais animais do que gente naquela estrebaria. Reis vindo do Oriente vieram para adorar ao Senhor. Magos
pastores que guardavam o seu rebanho à noite. Um pinguinho de gente. Não parece que a história se repete? Não parece? Na arca, só Noé e sua família. Aguardando o nascimento de Jesus, só um pinguinho de gente. A mensagem de Jesus se espalhou pelo mundo inteiro, mudou, transformou o mundo. Jesus atingiu as pessoas. As pessoas agora, mais uma vez, depois que Jesus morreu e ressuscitou, e depois que o evangelho começou a ser pregado, mais uma vez as pessoas se afastaram de Jesus. Mais uma vez a situação do mundo foi se tornando cada vez pior, e nós chegamos ao que é hoje, e o que você vê hoje: homens sem amor, injustiça por toda parte, maldade no coração, homens amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Mais uma vez, o mundo é cheio de maldade, de ira, de corrupção. Mais uma vez, o mundo é um lugar insuportável, onde os lares estão sendo destruídos, onde as pessoas não são confiáveis. Mais uma vez, está na hora de Deus tomar uma atitude radical. Qual será a atitude radical de Deus? Mateus 24, de 37 a 41. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se aperceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Veja como Jesus compara com o dilúvio. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram. Eis que venho sem demora, Apocalipse 22, 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora Jesus começa a dar alguns sinais. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e grandes prodígios. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem até os reis do mundo inteiro. Olha os sinais que Jesus começou a dizer. Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Assim como Noé anunciou que o dilúvio ia cair, assim como a Bíblia trazia 300 profecias a respeito da primeira vinda de Jesus, Jesus também e a Bíblia dão inúmeras profecias, sinais de que está perto da volta de Jesus. E o primeiro deles é que haveria o quê? Falsos profetas. Falsos profetas. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Falsos profetas. Você enxerga falsos profetas hoje no mundo? Quem são os falsos profetas? Os falsos profetas são todos aqueles que fazem profecia sem se basear na palavra de Deus. Esses são os falsos profetas. São aqueles que fazem profecia sem viver aquilo que a palavra de Deus ensina como se vive. Os falsos profetas são principalmente aqueles que misturam a verdade com a mentira. Às vezes nós olhamos como falso profeta um enganador terrível, não é? Mas ninguém é capaz de beber um copo de veneno dizendo assim: olha, beba veneno, ele está muito bom hoje. Tem que misturar, não é? Você dá um suco e diz: olha, esse suco está uma delícia, mas lá dentro tem veneno. Aí a pessoa vai beber. Essa é a astúcia de Satanás. Ele mistura o erro com a mentira. E os falsos profetas estão por aí em toda parte. Hoje, milhões e milhões de livros de ocultismo são fabricados e vendidos. Só nos Estados Unidos são mais de 1.500 chamadas diárias. Fora isso, existem falsos profetas bem conhecidos, não é? Como Jim Jones, que nos anos 70 reuniu um grupo de seguidores numa igreja que ele havia feito uma seita, e ele conduziu essas pessoas todas a suicidarem. Foram 900 pessoas morrendo no mesmo dia. Também existe a história de David Koresh, que levou conjuntamente com ele quase 90 pessoas. Eles se reuniram em nome de Deus, se armaram,
fizeram quase que um exército, um quartel-general, e foram resistir à polícia, ao FBI. Koresh dizia que ele recebia uma mensagem de Deus, e eles todos se queimaram lá dentro. Essas pessoas fizeram tudo em nome de Deus. Os falsos profetas estão por todo lugar. Jesus continua dizendo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Esse é um outro sinal que Jesus deu. Você já ouviu falar de guerras, rumores de guerras? Hoje existe uma guerra muito mais terrível que os homens temem, não é? Qual é essa guerra? Qual é? Terrorismo. Terrorismo. Ele está oculto. Não existe alguém usando um uniforme dizendo: eu pertenço a esse exército, eu pertenço àquele exército. O terrorismo se infiltra entre os países. Você vê lá no meio as torres gêmeas, não é? Os Estados Unidos foram abalados. O século XX foi o mais sangrento de todos. Isso porque o 21 só está começando, não é? 180 milhões de mortos no século XX. 180 milhões de mortos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Transgridem as leis, violam os estatutos. O ser humano cada vez mais está destruindo o lugar onde mora. Cada vez mais nós estamos poluindo, degradando a nossa terra. Na verdade, as nações, isso é Apocalipse 11, 18, se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Olha agora, e para destruíres os que destroem a terra. Quantas pessoas destruindo a terra, tempo após tempo, na sua maneira de agir, na sua maneira de viver. Jesus continua dizendo: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Cada vez mais, menos pessoas acreditam em Deus. Cada vez mais pessoas caçoam de Deus. Cada vez mais as pessoas desacreditam da Bíblia e do que ela diz. Jesus continua dizendo outros sinais: haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Você já ouviu falar de fome? Nós vivemos num país onde as pessoas morrem de fome. Muitas pessoas, a gente não pode nem imaginar. Elas estão vivendo na mesma terra que nós vivemos. Morrem de fome porque não têm o que comer. No relatório das Nações Unidas, foi dito que existem 38 países onde as pessoas morrem de fome até hoje. Nós estamos entre eles. Fome hoje, ela representa 1/6 do mundo inteiro. Ou seja, em 1/6 do mundo inteiro, pessoas morrem porque não têm o que comer. 10 mil pessoas por dia, 3,5 milhões de pessoas por ano morrendo de fome no mundo. O que Jesus disse? Haveria fome, pestes e terremotos em vários lugares. E pestes, como é que está o nosso mundo com as pestes hoje? 1,1 bilhão de toneladas de poluentes tóxicos. É causa estimada de 50 mil a 120 mil mortes prematuras a cada ano no mundo. Existem hoje moléstias, doenças terríveis, pestes, que são resistentes a qualquer tipo de antibiótico, remédio que se possa inventar. Novas moléstias sem cura, como por exemplo a AIDS. E o Apocalipse continua dizendo: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E continua dizendo: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto. Você já ouviu falar de terremoto ultimamente? Tem ouvido falar em terremoto? Tem. Aconteceu agora recentemente um, como nunca houve antes igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Existem hoje no mundo 35 terremotos por dia. São de 12 a 15 mil terremotos por ano. Veja só uma escala. No século XIX, aconteceram 41 grandes terremotos. Foram 350 mil mortos só por causa de terremoto. No século XX, 96 grandes terremotos, mais do que o dobro.
E ao invés de 350 mil, 2.150.000 pessoas morreram por causa dos terremotos. Jesus disse o quê? Que haveria terremotos. E os terremotos estão aí. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé entrou na arca. Você pode se lembrar de Noé. Noé pregava, Noé chamava as pessoas, mas não adiantava, as pessoas riam. O Senhor Jesus olha para você e diz: filho, o fim está próximo, eu voltarei, eu virei em breve, só existe uma saída, a saída sou eu. O Centro Nacional para a Pesquisa da Saúde nos informa que hoje em dia aumentou demais o nascimento de bebês de mães solteiras. Em 1940 eram 89.500 nascimentos de bebês de mães solteiras. Em 55, 15 anos depois, dobrou, 180 mil. 5 anos depois, agora você vê, do primeiro para o segundo, 15. Agora 5 anos depois, dobrou de novo, 360 mil. E agora, no ano 2000, há 2 anos atrás, já é 30% dos nascimentos de hoje em dia, são nascimentos de crianças que não têm pai, crianças de mães solteiras. Gênesis 6,5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser havia corrompido o seu caminho na terra. 10 milhões de crimes violentos cometidos por ano. Na época de Noé, todas as pessoas estavam corrompidas. Hoje nós não estamos longe disso. Cada vez mais as pessoas se corrompem, cada vez mais maldade. 10 milhões de crimes violentos cometidos por ano ao redor do mundo. E cada vez a violência aumenta mais, não é? Na TV, por exemplo, veja essas estatísticas. Uma criança assiste em média hoje 3 horas de TV por dia. Existem crianças que ficam o dia inteiro, porque a mãe sai trabalhar e fica lá na frente da TV. Mas em média, 3 horas de TV por dia. Aos 12 anos, ela terá visto 1.400 assassinatos na televisão. Na TV houve um aumento de violência, cenas violentas, de 5%. Houve um aumento de linguajar sujo, palavrões, coisas sujas que se dizem, de 30%. E cenas envolvendo sexo em 42%. Veja só, os sinais se cumprindo. Vamos relembrar os sinais? Leiam comigo. Falsos cristos e profetas. Cumpriu ou não? Cumprido. Guerras e rumores de guerra. Sim ou não? Falando de paz, mas não há paz. Sim ou não? Fome, pestilências por toda parte, sim ou não? Terremotos, decadência moral, lares se desfazendo, grande violência na nossa sociedade. E Jesus diz: eis que vem com as nuvens, é o Apocalipse 1:7, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. A última de todas as profecias. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Você acha que falta muito para Jesus voltar? Lembra do pé da estátua? Passou toda a história da humanidade na nossa frente, desde Babilônia até os pés da estátua. Jesus está prestes a voltar. Jesus volta logo. Ele não marcou o dia e nem a hora, mas ele diz: fiquem apercebidos, justamente porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu poderia dizer para vocês assim, inventar, não é? Jesus volta daqui 5 anos. Foi o que fez o David Koresh. Jesus volta em 1995, é o que ele disse. Um monte de gente ia sair preocupada. Eu podia pegar profecias, inventar uns cálculos, mas eu estaria mentindo. Existe muita gente preocupada, quando Jesus vai voltar? Quando? Puxa, e agora eu vou sair preocupado da igreja, porque eu vi todos esses sinais, e quem sabe Jesus volta na semana que vem, quem sabe Jesus volta o ano que vem, e eu tenho que me preparar. Quem sabe você morre hoje? Eu não estou desejando que você morra hoje, mas a gente pensa, nós pensamos que somos eternos, e se eu morrer hoje, para mim, já acabou.
Jesus volta. E é por isso que ele diz: não sabeis o dia e nem a hora. Os sinais clamam, o mundo clama. Há um tempo atrás, eu estive cantando na igreja do UNASP Campus 3, que era IASP naquela época. Uma igreja grande, muitos jovens que estudam ali. Cantei, preguei, e no final fiz um convite para as pessoas aceitarem Jesus. Naquela noite vieram mais ou menos uns 100 jovens para frente. Era uma cena bonita da gente ver, eles se abraçavam, choravam. E quando você olha para um monte de gente assim, isso é um auditório. Mas auditório é muito impessoal, não é? Porque você não é um auditório. Você não é uma igreja atrás de uma tela. Você não é simplesmente uma sala, você é alguém. Você tem uma vida, você tem uma história que daria um livro maravilhoso. Existe uma história por trás de você. Depois de uns meses, um pastor amigo meu me ligou e disse assim: Fernando, eu estou te ligando para contar uma história. Eu tenho um irmão meu que é afastado de Jesus, ele tem 20 e poucos anos. E a minha cunhadinha, a esposa dele, tem 21 anos. Ela nunca pertenceu a religião nenhuma. E sabe, eu senti um negócio no meu coração, e eu moro em São Paulo, mas fui até Campinas, ali em Hortolândia, e passei 1 mês estudando a Bíblia com eles. Aliás, 3 meses. Depois de 3 meses da gente estudando a Bíblia, e eu mostrando tudo, e falando da volta de Jesus, e do sacrifício de Jesus, eu fiz um apelo para eles aceitarem a Jesus. Meu irmão olhou para mim e disse: não fica triste comigo, eu reconheço o seu esforço, mas eu não estou pronto para me entregar a Jesus. Eu preciso de um tempo ainda, eu tenho que viver, eu sou jovem ainda, me dá um tempo. E a esposinha dele seguiu o que ele fez, também não se decidiu. Mas Deus tem os seus caminhos, ele me falou. Há um tempinho atrás você esteve no IASP, não esteve? Eu digo: estive. Pois os dois foram lá para ouvir música. Na noite que você cantou, e eles ouviram o programa, e quando você fez o apelo para aceitar Jesus, o Espírito Santo entrou no coração da minha cunhadinha, e ela aceitou a Jesus, e ela quis se levantar para ir lá para frente, e ela se levantou, e ficou em pé, e quando ela já ia caminhando no corredor, para ir lá para frente, ela lembrou que o meu irmão não tinha se levantado, parou, olhou para trás, estendeu a mão para ele, meu irmão estava lá sentado, ela pegou a mão dele, e ela ficava olhando para ele com a cara de quem diz assim: por favor, vamos comigo lá na frente, eu não quero estar sozinha no céu, eu quero ser um casal para toda a eternidade com você. Mas meu irmão olhava para ela com a cara de quem diz assim: por favor, vai sem mim, eu não quero agora. E depois tem outras pessoas que estão começando a me olhar, e realmente as pessoas estavam olhando. Meu irmão me contou isso. Ela ficou tanto tempo parada e não foi para frente sem ele. As pessoas olhavam tanto que, assim, coagido, ele se levantou e foi. Mas ele foi até bravo com ela, porque ele queria que ela tivesse ido sozinha. Meu amigo deu uma pausa e ele disse assim: o pior você não sabe. Aconteceu ontem. Eu estou acabando de voltar do funeral da minha cunhadinha. Eles estavam numa perua Kombi, ele estava levando a minha cunhada para a escola. Ele tem uma Kombi velha, passou um pneu num buraco, abriu a porta, ela caiu, bateu a cabeça no asfalto, um edema cerebral, e ela está morta, 21 anos. Meu irmão está inconsolável. Eu estou acabando de chegar do funeral dela, porque eu fui fazer o funeral da minha cunhada. No funeral, eu estava triste, mas eu tive o prazer de abrir a palavra de Deus e dizer: ela entregou a vida para o Senhor Jesus. No dia em que o Senhor vier, a sepultura dela vai se abrir e ela vai ressuscitar. E ele disse para mim: eu fui duro com meu irmão. Olhei nos olhos dele e disse: e se fosse você? E se fosse você? O que eu estaria dizendo aqui hoje, no seu funeral? Queridos, nós não somos eternos. Chega desse negócio de viver dizendo para Deus: depois, hoje não, Senhor, ainda não estou pronto.
eu vou te dizer um segredo: espere a sua vida ficar pronta, espere tudo estar certinho na sua vida, para depois se entregar a Jesus. E você nunca vai se entregar a Jesus, porque Satanás vai tomar muita conta de você, e ele vai atrapalhar a sua vida, para que você nunca esteja pronto para se entregar a Jesus. Você tem que vir do jeito que você está. Nessa noite, eu tenho um convite para você. Eu quero cantar a última música. Ela fala sobre os sinais da vinda de Jesus. Ela fala sobre as luzes, sobre os sons, mas ela fala de um Jesus que vem para nos levar para o lar dele. E enquanto eu canto, enquanto a música vai tocar agora, o Senhor Jesus vai falar com você, e você vai vir aqui à frente. Se Ele convida, hoje é o dia, venha. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o Rei que vem, e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos, e ao Jesus chama, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos.
e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, meu Jesus virá em glória pra chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão pra encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, vamos para o lar, para o lar, para o lar. Senhor Deus, quando o Senhor chama os seus filhinhos, que nenhum fique do lado de fora, Senhor. Toma-nos, Senhor. Quem sabe ainda existam pessoas esperando que fique tudo certo, esperando arrumar a sua vida para vir para o Senhor. Tome essas vidas e esses corações, Senhor. Mostra a eles que só o Senhor pode transformar a nossa vida. Senhor, toma nas suas mãos esses filhinhos que vieram à frente. Eles vieram, Senhor, porque sentiram o chamado do Senhor. Vieram, Senhor, porque ouviram a sua voz e querem dizer ao Senhor, Senhor, somos teus. Senhor, toma nas suas mãos cada filho seu. Toma essas vidas, Senhor. Toma aqueles que estão assistindo e que, embora através de um equipamento eletrônico, sentem o Senhor ali presente com eles. Toma a nossa vida, Senhor, e ajuda-nos a estarmos prontos para o dia da sua vinda, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor lhe abençoe.